O lançamento de disco é uma das várias modalidades do atletismo. O objetivo é que o disco seja lançado o mais distante possível. Para isso, o atleta conta com 3 tentativas. Apenas os 8 melhores lançadores têm possibilidade de lançar outras 3 vezes. O disco tem medidas e pesos diferentes para homens e mulheres. Pode ser de madeira ou outro material adequado, oco ou não, e deve ter as bordas arredondadas. As medidas dos discos são, para homens, pesa 2 kg, mede entre 219 e 221 mm de diâmetro e tem 44 a 46 mm de espessura. Para mulheres, pesa 1 kg e mede entre 180 a 182 mm de diâmetro e tem de 37 a 39 mm de espessura. Nas competições, o atleta fica dentro de uma espécie de jaula, que nada mais é do que uma rede de 4 metros de altura, com uma abertura em um ângulo de 40 graus. É por essa abertura que o disco é lançado. O atleta deve ainda se manter dentro do círculo de 2,5 metros de diâmetro e não pode pisar na linha que marca essa distância. O atleta deve segurar o disco plano contra os dedos da mão e o antebraço do lado do lançamento, girar sobre si, mesmo rapidamente, e lançar o disco ao ar estendendo o braço. O disco precisa aterrissar dentro de uma área marcada e o atleta não pode deixar o círculo antes do disco cair. Além disso, deve sempre sair pela metade traseira do círculo. As fases do lançamento de discos são 6, sendo empunhadura, posição inicial, giros, tomada, lançamento e reversão. Para a realização da modalidade no ambiente escolar, pode-se utilizar bambolês, cones, fazendo com que a criança tente fazer o movimento do giro, tentando acertar o bambolê no cone, trabalhando dessa forma a direção da onde vai ser realizado o lançamento. Para a realização do lançamento de peso adaptado para crianças, podem ser utilizados como materiais cones ou uma corda para ser feito um círculo de 2 metros até 2,5 metros. Os cones também podem ser utilizados para medida da distância. E como representando o peso, pode ser utilizada uma bola de areia improvisada. Para a realização do arremesso, o peso fica próximo à orelha e o braço alinhado ao ombro, e o braço não dominante esticado, determinando a direção do lançamento. A criança deve realizar o arremesso de forma alinhada para que assim ela não corra o risco de ter lesões no ombro, no cotovelo ou no punho. O dardo utilizado na modalidade de lançamento é uma peça fundamental e precisa atender a certas especificações para garantir equidade na competição. Aqui estão alguns detalhes sobre o equipamento. A ponta do dardo é afiada e aguda para penetrar no solo. Geralmente é feita de metal, proporcionando peso na extremidade dianteira para estabilizar o voo. Temos a haste do dardo, que é normalmente feita de metal ou fibra de carbono. A sua forma é aerodinâmica, para otimizar o desempenho durante o lançamento. E temos a empunhadura. Parte posterior do dardo é projetada para a empunhadura do atleta. Pode ter texturas ou sulcos para melhor aderência. A técnica utilizada para as competições é o famoso lançamento clássico. Nessa técnica, o atleta segura o dardo na parte posterior e o corpo faz uma rotação rápida enquanto o atleta mantém o equilíbrio. O momento crucial é o lançamento, onde o atleta libera o dardo em um movimento fluido. Nas categorias de masculino adulto, o peso do dardo é aproximadamente 800 gramas e o comprimento cerca de 2,6 metros. Na categoria de feminino adulto, o peso do dardo é 600 gramas e o comprimento em torno de 2,2 metros. Nas categorias juvenil, varia muito por faixa etária. Estas especificações garantem que o esporte seja adaptado às características físicas específicas de cada grupo, proporcionando uma competição justa e segura. O treinamento concentra-se em desenvolver a força necessária, aprimorar a coordenação e aperfeiçoar a técnica de lançamento para maximizar a distância percorrida pelo dardo. Em competições, cada atleta tem um número definido de tentativas para lançar o dardo. O número de tentativas pode variar.
mas é comum que cada atleta tenha 3 ou 6 oportunidades. Após a conclusão das 3 ou 6 oportunidades, a melhor marca de cada atleta é registrada, independente de qual tentativa ocorreu. Essa marca determina a classificação na competição. Em competições maiores, pode haver rodadas eliminatórias para reduzir o número de participantes. Os melhores atletas avançam para as finais, onde tem mais tentativas para determinar os vencedores. Seguir as regras estabelecidas e violação como sair da área de lançamento antes do dado tocar o solo podem resultar em penalidades ou desqualificação. Ao final das tentativas, o atleta com maior distância alcançada é declarado o vencedor da competição de lançamento. Esse formato permite que os competidores demonstrem consistência e habilidade ao longo das tentativas, levando em consideração a complexidade técnica da modalidade. Um dos lançamentos existentes no atletismo é o lançamento do martelo, o qual o atleta envolve o martelo e gira em círculos várias vezes e solta o martelo no momento certo, utilizando a força centrífuga para aumentar a distância do seu arremesso. Sobre o martelo, resumidamente, ele é uma esfera de metal presa com um cabo de aço e uma manopla na outra ponta. Nas competições, o peso é diferente para o masculino e feminino. Sobre o local do lançamento de martelo, é uma área circular de concreto, onde possui um anel ressaltado em volta, que é para justamente demarcar o limite que o atleta não pode passar. Também possui uma linha que sai do centro da área circular para justamente demarcar o limite de onde o martelo pode ou não cair. A área de lançamento do martelo também é protegida por uma gaiola de proteção, que é revestida por uma rede, para justamente não ocorrer nenhum acidente. A técnica consiste na posição, que é iniciada de costas para a área que vai ser lançado o martelo, com a empunhadura de maneira correta, que é uma mão em cima da outra, sem os dedos estarem entrelaçados. Após isso, vamos ter o molinete. O molinete é o giro que o atleta faz do martelo sobre a sua própria cabeça. E após isso, vai ter o giro, de fato. Um momento no qual o atleta utiliza a força centrífuga para soltar o martelo. Ao lançar o martelo, o atleta tem que tomar cuidado para não sair da área circular demarcada, porque senão seu lançamento será invalidado. Da mesma forma que, após o martelo cair no campo, ele deverá sair pela metade de trás do círculo, porque assim também poderá ser invalidado seu lançamento. Como forma de adaptar o martelo para a área escolar, pode ser feita da seguinte forma: utilizando uma corda, um pedaço de mangueira ou cano, fita, uma meia e uma sacola com areia. Colocar o saco de areia dentro da meia, utilizar a corda para dar um nó e a fita para reforçar, para não sair, e o cano será feito para empunhadura. Caso do espaço, pode ser desenhado ou pode ser substituído por cones e chapéus, o qual os chapéus vão estar demarcando a área circular onde as crianças não poderão sair para limitar, e o cone para limitar o espaço onde o martelo deverá cair dentro do campo.